um ídolo adorado por milhões, uma vida de luxo e glamour e um escândalo que chocou o mundo. A história de Darren Wang é uma montanha-russa de fama, erro e consequências. Darren Wang, conhecido como Wang Ta-lu, emergiu como um fenômeno. Em Taiwan, com a comédia romântica Nossos Tempos, um sucesso que o catapultou ao status de ícone da juventude asiática. Nascido em Taipei, seu carisma magnético e aparência cativante o tornaram uma figura adorada, com fãs espalhados por toda a Ásia. Filmes como No More Bets reforçaram sua posição, dominando bilheterias e consolidando-o como uma estrela em ascensão. Sua imagem de galã intocável era reforçada por um estilo de vida glamouroso, sustentado pela riqueza de sua família, encabeçada por seu pai, um renomado colecionador de arte. Mas, por trás dos holofotes, havia sinais de que essa perfeição era uma fachada cuidadosamente construída. O caminho de Darren para a fama não foi apenas pavimentado pelo talento. Crescer em uma família abastada abriu portas para círculos influentes, onde contatos e privilégios moldaram sua trajetória. Essa vantagem, embora invejável, também o expôs a um mundo de tentações que jovens comuns raramente enfrentam. Em Taiwan, a indústria do entretenimento é um campo de batalha, onde a competição feroz exige mais do que habilidade, exige uma imagem impecável. Darren parecia dominar esse jogo, com fãs leais e projetos bem-sucedidos, mas a pressão para manter essa perfeição pode ter plantado as sementes de decisões arriscadas. A idolatria de ídolos juvenis é um fenômeno global, com paralelos que vão dos Backstreet Boys às estrelas do K-pop como o BTS. Esses ícones são colocados em pedestais, transformados em figuras quase míticas, mas permanecem humanos, suscetíveis a falhas. Na Ásia, onde a devoção dos fãs é intensamente emocional, as expectativas são ainda mais elevadas. Um estudo apontou que celebridades enfrentam uma pressão constante para serem modelos de virtude, o que pode levá-las a extremos para proteger sua imagem. Darren navegava nesse mundo onde cada movimento é escrutinado, e sua história nos faz perguntar: como manter a sanidade sob tanto julgamento? A vida de Darren antes do escândalo era um sonho para muitos. Viagens luxuosas, tapetes vermelhos e milhões de seguidores nas redes sociais o colocavam em um pedestal inalcançável. No entanto, esse mesmo pedestal o isolava, criando uma bolha onde as consequências pareciam distantes. Especula-se que essa desconexão o levou a subestimar normas sociais, desde deveres cívicos até o respeito pelos outros. Sua ascensão, embora brilhante, sugere que até as estrelas mais reluzentes têm sombras, e o que parecia um conto de fadas logo se revelou uma narrativa bem mais complexa. O contraste entre a imagem pública de Darren e sua realidade privada é um convite à reflexão. Enquanto seus fãs o viam como um herói romântico, ele tomava decisões que o levariam a um caminho sem volta. Como alguém pode parecer tão perfeito e, ao mesmo tempo, tão vulnerável às tentações do poder? Sua história inicial nos mostra que o privilégio pode abrir portas, mas também cegar quem o possui. Quem é, afinal, a pessoa por trás da estrela que idolatramos? Tudo começou com um incidente aparentemente banal, uma corrida de Uber que desencadeou uma tempestade. Darren, recém-chegado ao aeroporto, ficou insatisfeito com o carro do motorista, um Tesla que ele considerou de baixa qualidade. Suspeitando que o motorista tomava rotas mais longas para aumentar a tarifa, ele se envolveu em uma discussão acalorada, captada parcialmente por câmeras de segurança. Esse momento revelou um lado impulsivo e desconhecido do ator, rompendo a imagem de galã sereno que seus fãs idolatravam. O que parecia um simples desentendimento, no entanto, logo escalaria para algo muito mais grave. Dias após a discussão, o motorista foi vítima de um ataque brutal por desconhecidos, sofrendo ferimentos graves que chocaram a opinião pública. A investigação policial revelou uma conexão alarmante. Mensagens e um vídeo encontrados no celular de Darren o mostravam vangloriando-se do ataque, vinculando-o a um amigo conhecido como Yu.
O que começou como uma reclamação trivial se transformou em um escândalo criminal, sugerindo que o incidente não foi espontâneo, mas orquestrado. Em Taiwan, onde serviços como a Uber geram milhões de corridas mensais em Taipei, conflitos entre passageiros e motoristas são comuns, mas raramente culminam em violência organizada. O motorista, um trabalhador comum que apenas buscava seu sustento, tornou-se um símbolo das vítimas da arrogância das elites. Reportagens sugerem que até um despachante da plataforma pode ter sido alvo, embora isso ainda esteja sob investigação. A brutalidade do ataque chocou os fãs de Darren, que não conseguiam reconciliar a imagem de galã com esse lado vingativo. Como alguém com tanto a perder cruzou uma linha tão perigosa? Alguns especulam que seu status o fez sentir-se intocável, enquanto outros apontam para influências sombrias que amplificaram seus impulsos. Esse incidente levanta questões sobre o poder e suas consequências. Imagine estar no lugar do motorista, enfrentando uma agressão inesperada apenas por fazer seu trabalho. Como você se sentiria se alguém com influência usasse seu poder para machucá-lo? A história de Darren expõe como a fama pode amplificar as piores tendências humanas, transformando um momento de raiva em um evento com ramificações devastadoras. Esse caso nos conecta a uma realidade maior. O poder, quando mal utilizado, corrompe até aqueles que parecem ter tudo. O impacto do incidente vai além de Darren e sua vítima. Em um mundo onde interações cotidianas podem escalar rapidamente, esse caso destaca a fragilidade da confiança em serviços compartilhados. A violência organizada, embora rara, questiona a segurança de plataformas usadas por milhões. Para Darren, esse foi o primeiro passo rumo a uma queda pública que ainda não terminou. Um único momento de raiva pode mudar tudo. O que você faria no lugar dele? O serviço militar obrigatório em Taiwan é mais do que uma obrigação legal. É um símbolo de identidade nacional, especialmente em tempos de tensões geopolíticas. Estendido a 1 ano, o serviço afeta milhares de jovens anualmente, reforçando a ideia de que ninguém está acima do dever cívico. Darren, no entanto, evadiu esse compromisso por mais de uma década, pagando uma quantia significativa a uma rede criminosa para falsificar um diagnóstico cardíaco. Essa revelação, descoberta após sua prisão, chocou o público e intensificou a percepção de que ele se considerava acima das regras. Por que arriscar tanto para evitar 1 ano de serviço? A evasão militar não é um tema novo em Taiwan. Outras celebridades enfrentaram críticas por isenções legais, mas o método ilegal de Darren, subornar para obter documentos falsos, o colocou em uma categoria à parte. Sua decisão foi vista como uma traição em um país onde o serviço militar é um rito de passagem, especialmente diante de ameaças regionais. Nas redes sociais, enquanto alguns fãs defendiam sua liberdade pessoal, outros o acusaram de abandonar sua nação em um momento crítico. Essa polarização reflete o peso cultural do dever militar e o impacto de sua quebra. A prisão de Darren marcou o início de sua queda pública. Liberado sob uma fiança considerável, ele foi obrigado a se apresentar em um campo militar para cumprir seu serviço. Imagens dele de uniforme, longe dos holofotes, geraram reações mistas, de zombarias a debates sobre justiça. As consequências legais são graves. Penas de prisão e multas pesadas, além de restrições trabalhistas, ameaçam sua carreira. Para um ator que dependia de sua imagem, o impacto é potencialmente devastador. Vale a pena arriscar tanto para fugir de um dever cívico? Culturalmente, o serviço militar é um tema que divide opiniões. Para alguns, é um ato de patriotismo. Para outros, uma imposição ultrapassada. O caso de Darren reacendeu discussões sobre reformar o sistema, com propostas que variam de maior flexibilidade para figuras públicas a uma aplicação mais rigorosa da lei. Comparado a casos de celebridades na Coreia do Sul, onde o serviço militar também é alvo de escrutínio, Darren enfrenta um desafio maior devido ao contexto criminal. O que você faria se fosse forçado a deixar sua vida por 1 ano? A entrada de Darren no exército, embora forçada, é um capítulo intrigante. Enquanto enfrenta o treinamento básico, as investigações continuam, sugerindo que seu tempo no serviço não interrompe o processo legal. Completar o serviço pode suavizar sua imagem, mas o dano à sua reputação já está feito.
Esse momento nos lembra que até as estrelas enfrentam consequências, e a história de Darren abre um debate sobre privilégio e responsabilidade. É um castigo justo ou um sistema que pune mais duramente os famosos? No cerne do escândalo está Yo, um amigo de Darren com supostos laços com o crime organizado em Taiwan. Identificado como o coordenador do ataque ao motorista de Uber, esse personagem adiciona uma camada de intriga à narrativa. Relatórios apontam que o crime organizado, embora menos visível hoje, permanece ativo, com milhares de organizações focadas em atividades como agiotagem e extorsão. Como uma estrela de cinema se envolveu com um submundo tão perigoso? As mensagens encontradas no celular de Darren revelam uma relação de confiança com Yu, sugerindo uma dinâmica inquietante. As mensagens mostram Darren pedindo a Yu que resolvesse o problema do motorista, como se fosse um favor casual. Esse intercâmbio levanta questões. Era Yu um oportunista que aproveitou a fama de Darren ou um contato de longa data que o arrastou para um mundo sombrio? Alguns especulam que Darren, criado em um ambiente privilegiado, buscava emoções fortes ao se associar com figuras como Yu. Outros acreditam que sua riqueza o tornou um alvo fácil para quem queria explorar sua influência. A conexão com o crime organizado sugere que Darren estava mais envolvido do que parecia. O crime organizado em Taiwan opera nas sombras, lidando com empréstimos ilegais e atividades que afetam milhares de pessoas. Reportagens indicam que Yu atuou como intermediário, organizando o ataque com precisão assustadora. Esse detalhe não apenas complica o caso legal, mas destrói a imagem de Darren como um ídolo inofensivo. A relação com Yu nos faz questionar as amizades que escolhemos, até onde os segredos de seus amigos te arrastariam. Para Darren, essa conexão foi um ponto de inflexão, revelando um lado que seus fãs nunca imaginaram. O impacto dessa relação vai além de Darren. Escândalos envolvendo crime organizado geram temor, especialmente entre jovens que idealizam celebridades. A ideia de que um ídolo possa estar ligado a gangues quebrou a ilusão de muitos, levando ao fechamento de seu maior site de fãs. Esse caso nos desafia a olhar além da fachada das estrelas e a questionar como suas decisões afetam os outros. A sombra de Yu é um lembrete de que a fama pode atrair aliados perigosos. A presença de Yu na vida de Darren pinta um retrato perturbador de alguém que desfrutava do poder. As mensagens e o vídeo do ataque, onde ele é ouvido rindo, sugerem uma desconexão moral que chocou o público. Como alguém tão carismático pôde se envolver em algo tão sombrio? Essa história nos convida a refletir sobre as redes ocultas que moldam nossas vidas e as consequências de escolhas mal feitas. A descoberta de um vídeo no celular de Darren foi o golpe final em sua reputação. O clipe, segundo reportagens, mostrava o motorista de Uber sendo brutalmente atacado, acompanhado de mensagens onde Darren se vangloriava do incidente. Essa evidência transformou um caso de evasão militar em um escândalo criminal, revelando uma crueldade que seus fãs não podiam imaginar. Como alguém tão carismático guardava algo tão sombrio? As imagens granuladas e as risadas ao fundo chocaram o público, destruindo a imagem de ídolo juvenil. As mensagens de Darren, com frases como "ele merecia" ou "já está resolvido", sugerem uma celebração da violência. Inicialmente, os promotores consideraram acusações de tentativa de homicídio, mas ajustaram para agressão grave, que ainda pode levar a anos de prisão. A questão permanece: Darren gravou o vídeo ou apenas o recebeu? Essa incerteza alimenta especulações, desde sua presença no ataque até uma aprovação passiva à distância. A posse de tal evidência agrava as acusações, sugerindo premeditação. A reação pública foi intensa. Nas redes sociais, os detalhes vazados do vídeo geraram milhões de visualizações, com usuários comparando o caso a outros escândalos de celebridades. A violência explícita marcou uma diferença, intensificando o horror e a fascinação do público. O que isso diz sobre nossa atração por histórias de queda? O vídeo não apenas condenou Darren, mas expôs nossa tendência a consumir a dor alheia como entretenimento. A perda de seu maior site de fãs e a queda drástica de seguidores mostram o custo dessa revelação. A ilusão de Darren como herói romântico foi destruída, deixando os fãs questionando quem ele realmente era.
Imagine encontrar algo assim no telefone de alguém próximo. Como isso mudaria sua percepção? Esse momento confronta a dualidade humana, a capacidade de ser encantador em público e cruel em privado. O impacto do vídeo transcende o caso legal. Ele nos desafia a refletir sobre a autenticidade das figuras públicas e o quanto realmente conhecemos aqueles que admiramos. A história de Darren, impulsionada por essa prova devastadora, é um lembrete de que a verdade pode ser mais sombria do que esperamos. Como julgamos aqueles que colocamos em pedestais? Um interrogatório de 7 horas em uma delegacia marcou um ponto sem retorno para Darren. Detido por suspeita de tentativa de homicídio, ele negou envolvimento direto no ataque, insistindo que apenas expressou sua frustração a Yu. No entanto, as evidências em seu celular, mensagens, o vídeo e registros de comunicação contradiziam sua versão. Liberado sob uma fiança substancial, o episódio revelou a seriedade do caso. O que aconteceu nessas 7 horas que abalou uma estrela? Os promotores pressionaram Darren para revelar mais sobre sua relação com Yu e a rede criminosa por trás do ataque. Sua atitude evasiva pode ter influenciado a decisão inicial de acusá-lo de um crime grave. A fiança elevada refletia o risco de fuga e a gravidade das provas, agravadas pelo histórico de evasão militar. A imagem de Darren saindo exausto, cercado por câmeras, tornou-se um símbolo de uma estrela despojada de sua aura. O interrogatório foi mais do que um evento legal, foi um espetáculo midiático. Atualizações ao vivo alimentaram o frenesi público, com opiniões divididas entre aqueles que viam Darren como vítima de um sistema implacável e os que o consideravam culpado. Essas 7 horas expuseram as rachaduras em sua fachada de estrela intocável. O que você diria em uma sala enfrentando perguntas que poderiam destruir sua vida? O caso levanta questões sobre justiça e celebridades. Em muitos países, figuras públicas recebem tratamento preferencial, mas a fiança alta sugere que Taiwan busca enviar uma mensagem. Comparado a casos de outras celebridades, o destino de Darren permanece incerto. Esse interrogatório foi o início de um processo que pode redefinir sua vida? É igualdade perante a lei ou um castigo amplificado pela fama? O impacto dessas 7 horas ressoou além da delegacia. Para os fãs, foi um lembrete de que até os ídolos são humanos, com defeitos que podem destruí-los. Para Darren, foi um momento de enfrentar a realidade de suas ações. Esse capítulo nos desafia a refletir sobre responsabilidade e o peso das consequências, mostrando como um único dia pode mudar tudo. Além do ataque, rumores sugerem que Darren estava envolvido em atividades mais profundas, possivelmente ligadas à agiotagem, um negócio de empréstimos ilegais que movimenta milhões em Taiwan. Estimativas apontam que esse mercado gera receitas significativas para gangues, prendendo devedores em ciclos de violência. Era Darren um peão ou um participante ativo? Esses rumores adicionam uma dimensão sinistra à sua história. Fontes afirmam que ele frequentava círculos onde dinheiro e poder fluíam sem regras. O estilo de vida luxuoso de Darren, viagens, roupas de grife e sua relação com Mu Xuan pode tê-lo levado a buscar rendas extras ilegais. Outros argumentam que sua riqueza familiar o protegia da necessidade, mas não da tentação de brincar com fogo. A incerteza sobre seu papel mantém o público em suspense. Quão profundo ele estava envolvido? A conexão com Yu, descrito como um intermediário com gangues, sugere que Darren estava mais imerso do que admite. A agiotagem não é novidade em Taiwan. Casos anteriores, como o de um empresário preso por vínculos com essas práticas, mostram como as elites podem se cruzar com o crime organizado. Se os rumores se confirmarem, Darren pode enfrentar penas adicionais, além das acusações por agressão e evasão. Estava ele endividado ou financiando essas operações? Essas perguntas poderiam mudar tudo. Os rumores nos convidam a refletir sobre as pessoas com quem nos cercamos. Até onde os segredos de seus amigos te arrastariam? Para Darren, sua relação com Yu o vinculou a um mundo perigoso que poucos associariam a uma estrela de cinema. Essa história nos lembra que a fama pode abrir portas para oportunidades, mas também para perigos.
Se as acusações de agiotagem forem comprovadas, a queda de Darren será ainda mais dramática. O impacto desses rumores transcende o âmbito legal. A ideia de que um ídolo possa estar ligado a atividades tão obscuras danificou sua imagem de forma irreparável. Em um país onde o crime organizado é uma preocupação, esse caso gerou medo e desconfiança. A história de Darren nos desafia a olhar além das aparências e questionar os sacrifícios feitos por poder ou dinheiro. Darren ingressou em um campo militar, marcando uma mudança drástica de sua vida de glamour. Junto a milhares de recrutas, ele enfrentou um treinamento básico rigoroso, com exercícios físicos e disciplina rígida, trocando roupas de grife por um uniforme. Imagens vazadas dele com o cabelo raspado e uma expressão sombria circularam nas redes, simbolizando sua humilhação pública. Como alguém acostumado às luzes da fama se adapta a um mundo de regras inflexíveis? Esse capítulo contrasta brutalmente com seu passado. O serviço militar em Taiwan é um pilar cultural, reforçado por tensões geopolíticas. Para Darren, adaptar-se a marchas matinais e ordens rígidas deve ter sido um choque. O treinamento não distingue um recruta comum de uma ex-estrela, enviando uma mensagem clara: ninguém está acima da lei. As imagens virais geraram reações mistas, de justiça poética a esperanças de redenção. Um ano de disciplina pode apagar uma década de erros? Casos de celebridades no serviço militar são comuns na Ásia, mas o contexto criminal de Darren o diferencia. Enquanto estrelas como G-Dragon enfrentaram escrutínio, o peso das acusações contra Darren é maior. As investigações continuam, mostrando que seu tempo no exército não interrompe o processo legal. Emergerá ele transformado ou como uma sombra do que foi? Esse momento nos convida a refletir sobre reinvenção pessoal. Imagine deixar sua vida para trás para enfrentar um ambiente sem controle. O que aprenderia sobre si mesmo? Para Darren, o campo militar é tanto um castigo quanto uma prova. Completar o serviço pode suavizar sua imagem, mas o dano à sua reputação é profundo. Em um país onde o dever cívico é sagrado, sua entrada forçada ressoa como um lembrete de que até as estrelas prestam contas. O caso de Darren reacendeu debates sobre o sistema militar taiwanês. Enquanto alguns defendem reformas, outros insistem na igualdade total. Sua história testa a percepção de justiça na sociedade, questionando se este capítulo marcará um novo começo ou o fim de uma carreira. As segundas chances vêm com um custo elevado. Qual é o preço da redenção? Quando o escândalo estourou, as redes sociais se tornaram um campo de batalha. Os fãs de Darren se dividiram. Alguns o defenderam como vítima de um sistema injusto, enquanto outros o acusaram de traidor e criminoso. Seu maior site de fãs fechou e seus seguidores caíram drasticamente, um golpe devastador para alguém cuja carreira dependia de sua imagem. Em Taiwan, onde a lealdade aos ídolos é quase uma religião, a traição percebida foi dupla: evadir o serviço militar e estar ligado a um ato violento. O que essa divisão significa para um ídolo na era digital? A reação não foi apenas emocional, mas econômica. Projetos como Not a Loner enfrentaram incertezas e marcas que patrocinavam Darren se afastaram. Estudos estimam que escândalos podem reduzir a base de fãs de celebridades significativamente. E para Darren, o dano parece estar no extremo superior. Sua relação com Mu Xuan, antes celebrada, tornou-se um ponto de controvérsia, com fãs questionando se ela sabia de suas ações. A queda de Darren mostra como a fama pode se dissipar em um instante. A rejeição familiar adicionou uma camada de tragédia. Seu pai expressou publicamente sua decepção, afirmando desconhecer as ações do filho até as notícias. Essa distância ressoou com muitos, mostrando o custo pessoal de suas decisões. Comentários sarcásticos nas redes sugeriam que Darren buscasse refúgio fora de Taiwan, refletindo tensões geopolíticas. Como alguém se recupera quando perde o apoio de fãs, marcas e família?
Casos semelhantes mostram a dificuldade de superar escândalos dessa magnitude. Enquanto algumas estrelas conseguiram ressurgir com pedidos de desculpas, outros nunca recuperaram seu status. Para Darren, a redenção exigiria uma transformação profunda. Você daria uma segunda chance a alguém que admirava se cometesse erros tão graves? Esse caso nos desafia a pensar na fragilidade da fama e em como julgamos aqueles que colocamos em pedestais. A reação pública expõe nossa relação com celebridades. Na era digital, a opinião popular pode destruir ou salvar uma estrela. Os debates nas redes mostram como consumimos essas histórias com indignação e fascínio. A queda de Darren é um espelho de nossas expectativas e decepções, lembrando-nos que a idolatria é um jogo perigoso, onde o amor pode virar desprezo em uma manchete. O destino de Darren permanece incerto, com investigações por evasão militar, agressão e possíveis conexões com agiotagem. As penas em Taiwan são rigorosas, podendo somar mais de uma década de prisão. Sua carreira, outrora brilhante, está em pausa, com projetos cancelados e patrocinadores se afastando. Uma estrela como Darren pode se reconstruir após uma queda tão profunda? O peso das acusações complica seu caminho para a redenção. No âmbito pessoal, Darren enfrenta um isolamento doloroso. A decepção pública de seu pai e as respostas vagas de seu agente refletem uma solidão que pode ser seu maior castigo. Sua relação com Mu Xuan, antes um conto romântico, está sob escrutínio, com especulações sobre seu futuro. Em um mundo onde a imagem é tudo, Darren perdeu a confiança de muitos. É possível voltar de um golpe tão devastador? Comparado a outros escândalos asiáticos, o caso de Darren é único. Enquanto algumas estrelas conseguiram ressurgir com esforço, outras desapareceram do público. Em Taiwan, onde a justiça pode favorecer as elites, sua riqueza pode influenciar uma sentença menor, mas o dano público é irreparável. O quanto o público está disposto a perdoar? Sua história nos desafia a refletir sobre erro, perdão e o poder da fama. O caso de Darren reacendeu debates sobre privilégio, responsabilidade cívica e o papel das celebridades. Em um mundo onde as redes sociais amplificam cada erro, sua história é um lembrete de que a fama é frágil. O que você faria se alguém que admira te decepciona profundamente? Enquanto esperamos o próximo capítulo, sua trajetória nos convida a questionar o que valorizamos em nossos ídolos. A história de Darren, marcada por violência, evasão e conexões obscuras, mostra como a fama pode ser uma arma de dois gumes. Seja ele esquecido ou encontre redenção, sua queda deixará uma marca em como vemos as estrelas e enfrentamos nossas próprias falhas. O que define uma estrela e como julgamos seus erros? De ídolo juvenil à figura central de um escândalo, a história de Darren Wang revela as tensões entre fama, poder e responsabilidade, questionando o preço de viver sob os holofotes. Seu futuro, entre a possibilidade de prisão e um caminho incerto para a redenção, nos deixa refletindo sobre justiça, perdão e a fragilidade da idolatria. Inscreva-se, curta e compartilhe nos comentários. Você acha que Darren merece uma segunda chance? Clique no vídeo na tela para mais histórias que desvendam os segredos das celebridades.